alguém que se tornou escravo por causa de dívidas ganhar a liberdade e alguém que havia perdido suas terras por causa de dívidas também ter as suas terras devolvidas. Era exatamente esse o plano de Deus quando ordenou que houvesse o ano do jubileu. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clarei e nesse vídeo nós vamos falar sobre o ano do jubileu. Depois que Jesus voltou do deserto, onde durante 40 dias foi tentado, voltou para Galiléia. Fato é que por toda aquela região a fama dele se espalhava. Então ele volta para Nazaré, onde havia sido criado. E num sábado entra numa sinagoga, como era o seu costume, e ele se levanta para ler. Nesse momento é entregue para ele o livro do profeta Isaías, que ele abriu e encontrou a parte que dizia assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fecha o livro, devolve para o assistente e se senta. E nesse momento, todos ainda continuavam com os olhos fixos nele. Então ele começa a dizer assim: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Sendo que o ano da graça do Senhor, que ele havia dito, se refere ao ano do jubileu, como podemos ler em Levítico 25, de 8 a 12. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem. O que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu. E lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, eles ainda estavam no deserto. Quando o próprio Deus ordenou acerca das festas e épocas sagradas que deveriam ser guardadas. Entre elas estava o ano do jubileu, que é o 50º ano, que vinha após 7 anos sabáticos, ou seja, após 49 anos. O ano do jubileu era para proclamar a liberdade daqueles que tinham se tornado escravos por conta de dívidas. E as terras perdidas também deveriam ser devolvidas aos antigos donos. Nesse ano, assim como no ano anterior, não era permitido trabalhar. Era um ano de descanso para a terra e para as pessoas também. Assim, 2 anos sucessivos a cada 50 anos seriam anos especiais, anos de descanso e começo. Então, voltando a Jesus, lá na sinagoga, quando ele resume o que é o ser humano, ou somos pobres, presos, cegos ou oprimidos, e todos somos escravos, porque temos uma dívida impagável. Então, Jesus, depois desse discurso na sinagoga, começa a fazer exatamente aquilo que ele havia dito que faria. Como em outro dia, que ele também estava numa sinagoga, onde havia um homem possesso de um demônio. E ele gritou com toda a força: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então, o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele. E quando Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, a sogra de Simão estava com febre alta e pediram que Jesus fizesse algo por ela. Então, ele estando em pé perto dela,
se inclinou e repreendeu a febre. Então ela, sem febre, se levantou e começou a servir as pessoas que estavam ali. E ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. E certa feita, Jesus curou um cego de nascença. Ele cuspiu no chão, misturou a terra com sua própria saliva e aplicou nos olhos do homem. Então ele disse que ele fosse lavar no tanque de Siloé. O homem foi, se lavou e voltou vendo. Está escrito em João 21, 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ainda estamos no ano da graça do Senhor. Ainda há esperança, pois como é dito em João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça é um favor que não merecemos, ou seja, é algo que recebemos de Deus, sem termos o direito de receber. Assim como é dito em Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em Colossenses 2, 13 e 14, podemos ler o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cédula, aqui no original, era utilizada normalmente quando uma obrigação monetária era reconhecida por um devedor. Cédula, então, significa uma confissão assinada de endividamento. E a palavra riscada no original significa remoção ou eliminação, seja de pecados, de escrito ou de lágrimas. Muito obrigado! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.